Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém. Quem trouxe a palavra, acompanha comigo no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 31 em diante. Mateus, capítulo 6, versículo 31. Quero entregar para a igreja o tema: se preocupe com o que realmente importa. Repetindo, se preocupe com o que realmente importa. E o que importa realmente para um crente, o que importa realmente para um servo de Deus, é buscar o reino de Deus e sua justiça e a salvação. Aleluia. Isso realmente importa para nós. Glória a Deus. Mateus capítulo 6, versículo 31. Portanto, não estejais preocupados, nem digas: que comeremos, ou o que beberemos, ou com o que nós vestiremos, porque todas essas coisas buscam a gente do mundo. Mas o vosso Pai, que está no céu, sabe que vós tendes necessidade de todas essas coisas. Não se preocupe com o que comer e com o que beber, porque essas coisas que fica preocupado procurando são pessoas do mundo, pessoas que não são servas de Deus. 3, versículo 33. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, ao invés de ficar preocupado com o dia de amanhã, com o que vai comer, com o que vai beber, com o que vai vestir, se preocupe em buscar o reino de Deus primeiramente, de prioridade, que Ele vai acrescentar essas coisas. Versículo 34. Portanto, não estejais preocupados com o futuro, porque o futuro se preocupa por si próprio. Basta a cada dia o seu próprio infortúnio, o seu próprio mal. Basta a cada dia a sua própria adversidade. Então já tem a adversidade em si próprio, todo dia. Então não temos que ficar o tempo todo preocupado com isso daí. Porque as preocupações entre comer, beber, vestir, a gente achar que não vai conseguir, Deus vai suprir, é uma promessa dele. Aleluia. Não vai faltar na tua mesa o pão. Não vai faltar, porque é uma promessa do Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Mas temos que fazer a nossa parte. Ele prometeu cuidar. Mas agora é a nossa parte, é buscar. Busque primeiramente o reino de Deus. E essas coisas vão ser acrescentadas. Eu vou ler um pouquinho antes, que é o versículo 26. Ele vai falar assim para nós, para mim, para você. Observai as aves do céu, que não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiro, e o vosso Pai que está no céu os alimenta. Acaso vós não sois mais importantes do que ela? Ele manda a gente observar o passarinho. Não trabalha, não guarda, não planta, não colhe, mas todo dia Deus vai lá e alimenta eles. Então imagine nós que somos filhos. Não vai deixar faltar. Aleluia. Mas com esse pensamento, com esta que ele pede para nós, esta palavra que ele fala: busque primeiramente o reino de Deus. São várias maneiras que a gente tem de buscar primeiramente o reino de Deus. São várias formas que podemos dar prioridade para Deus. Mas eu já trouxe um exemplo que é bom se tornasse um hábito para nós, um costume. Acordou de manhã, quando acordar, vai lá, abre o rosto, escova os dentes, se ajoelha perante a Deus, se humilha, agradece por ter a oportunidade de acordar mais um dia, agradece por ter saúde de poder sair da cama, agradece por ter uma casa, por ter uma cama para se deitar, agradece por ter uma coberta, comida quentinho. Põe o seu dia diante dele. Aleluia, Jesus. Eu não sei quais são as suas preocupações, eu sei das minhas, mas põe diante de Deus. A gente Aleluia. não tem que falar às vezes para um, para outro, é pôr nossas preocupações
diante de Deus. E esse já é um ato da gente dar prioridade na busca do reino de Deus. Porque o que eu estou fazendo de manhã? A primeira coisa é falar de Deus, é expor para Ele no dia que Ele vá diante de mim, que Ele continue me guardando, protegendo, guardando minha família, dando sabedoria para me lidar com as adversidades. Como Ele falou, que o próprio dia já tem essas adversidades. Então a gente pediu para dar sabedoria para a gente lidar com elas da melhor forma. E quando eu pensei assim, que é um ato que a gente se ajoelhar, a gente orar para Deus, eu lembrei de uma passagem que vai estar lá no livro de Pedro. Porque as preocupações, por que a gente tem que pôr na mão de Deus? Eu lembrei dessa passagem que Pedro vai falar, que a gente tem que entregar nas mãos de Deus a nossa ansiedade. Ó, eu vou ler para vocês, tá? Podem só acompanhar. Está em 1 Pedro, quando vocês quiserem acompanhar depois. 1 Pedro, o capítulo é 5. Eu vou ler o 6, 7 e 8. Olha o que Deus vai falar para nós. Humilhai-vos, pois debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele vos exalte ao seu devido tempo. Versículo 7. Lançando toda a vossa ansiedade sobre Deus. Aleluia. Porque Ele tem cuidado de vós. Versículo 8. Sejais sóbrios, estejais alertas, porque o vosso adversário, Satanás, anda como leão que ruge, buscando a quem devorar. Uma coisa importante aqui, ele está rugindo como leão, mas ele não é leão. Aleluia. Ele ruge como leão para nos enganar, mas ele não é leão. O leão é o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Como vai estar escrito no Apocalipse. Ele é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Raiz de Davi, é o Senhor Jesus. Mas o adversário está ao nosso redor bradando feito leão. Ele está ali para nos confundir. No versículo 7 ele vai falar: lança toda a vossa ansiedade sobre Deus. Por que lança a ansiedade sobre Deus? Porque se deixamos crescer a ansiedade, a preocupação, vamos acordar pensando na preocupação, vamos dormir pensando na preocupação, às vezes nem dorme direito. E aquela preocupação acaba afetando a família, acaba afetando o relacionamento. Aqui eu estou falando aqui da parte financeira, porque as preocupações do comer, beber e vestir pode ter também contas. Não sei qual é a preocupação, mas na área financeira, se ficamos o tempo todo matutando, tentando resolver por si próprio, não estou dizendo que para ninguém se planejar, para pagar, nem nada, mas se deixarmos aquilo crescer de certa forma, aonde vai acabar no relacionamento, dando confusão, vamos acabar, tanto o marido distratando a mulher, como a mulher distratando o homem, devido a preocupações, até alguns filhos. E essa preocupação vem junto com o espírito de confusão, com o espírito de contenda. Por quê? Porque no versículo 7 está falando de lançar sobre Deus a ansiedade. Mas se nós não lançamos sobre a ansiedade sobre Ele, no versículo 8 ele já está avisando. Porque o diabo, o adversário, está ao seu redor. Ele está bradando aí. Então o diabo está observando as suas preocupações, o seu mau humor, o seu estresse. E ele aproveita essa situação aí, usa como ferramenta para vir a contenda, vir a confusão, e através disso pode vir o quê? Uma separação. Em uma pesquisa, uma das coisas que mais causa separação hoje é a área financeira. Então o diabo está nisso. Então Deus está avisando nós: lança sobre Deus, sobre mim a sua ansiedade. Não fica se preocupando, não fica descontando no parceiro, na parceira, no filho. Lança sobre mim, eu tenho o poder de suprir a sua necessidade. Aleluia, Jesus. Porque lá, vem no versículo 8 que vai falar: seja sóbrios, não se deixe enganar. Seja sóbrios, pense, não se deixe levar. Seja sóbrios, estejais alerta. Esteja alerta. Falar assim que quando vir aquele mau humor, aquele espírito de briga, de fusão, pense, seja sóbrio, seja alerta, porque você realmente vai compensar aquela briga.
trabalhando para que aquilo aconteça. Porque o mal é a favor da separação. Deus é a favor da união. Aleluia, No caso, são dois, são uma só carne. aleluia, Por Jesus. isso, Deus é a favor da união. Então, tudo isso aí começou lá, né? Em Mateus, buscar o reino de Deus e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, busque o reino de Deus. Deus vai suprir as suas necessidades. Lança sobre ele as suas ansiedades. Não lança sobre o parceiro, sobre a parceira. Não me conta isso daí. A recompensa de quem busca o reino de Deus, em primeiro lugar, que prioriza Deus, qual é a recompensa? A recompensa em saber que Deus não vai nos deixar passar fome. Aleluia, Jesus. Ele vai suprir a nossa cidade de comer, beber, vestir. Aleluia. Mas Deus não se limita nisso. Quando buscamos o reino de Deus, em primeiro lugar, vem com Deus, vem a paz, Aleluia, vem a Jesus. segurança Aleluia, e Jesus. vem a nossa esperança, que é da vida eterna. Aleluia, Jesus. Quando buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, nós obedecemos os mandamentos, nós andamos com Cristo para herdar a vida eterna. Aleluia, Jesus. Vocês conseguiram entender essa mensagem? Mas a mensagem que eu quero deixar clara é: não deixe as preocupações afetar a família. Aleluia, Jesus. Não deixe as preocupações ficar causando briga, não. Esteja alegre, seja sóbrio. Entenda que isso Deus não está nisso. Deus está na palavra. Deixa a sua ansiedade comigo. Deixa a Aleluia. ansiedade comigo. Eu estou falando isso para mim e para você. Não vire perturbação no sua casa. Não vire confusão na sua casa. Não cause separação. Isso é coisa que o diabo quer. Lança sobre ele a vossa ansiedade. Aleluia, Deus vai Jesus. cuidar, porque ele está falando assim: eu cuido de vós. Aleluia. Eu cuido de vós. Deus cuida de nós. Aleluia, Temos que Jesus. crer nessa palavra. Glória a Deus. Busca primeiramente o reino de Deus. Acordou de manhã, se ajoelha, agradece o dia. Muitos queriam acordar, não acorda. Muitos queriam poder levantar da cama, não levanta. Muitos queriam ter saúde para poder trabalhar, não tem. Muitos queriam trabalhar e não tem trabalho. Agradece a Deus pelo que você tem. Aleluia, Jesus. E põe ele diante. Irmão, vamos pôr ele diante do nosso dia, porque o dia já tem o seu próprio mal. Mas Deus é maior que todo mal. Deus é maior que qualquer obstáculo. Ele vai nos guardar. Em nome de Jesus. Aleluia, Mensagem Jesus. também para a igreja, agradeço a Deus, agradeço a pastor, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus.